Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira formal, de maneira anônima. Muito obrigado a todos vocês. O material da aula de hoje está aqui já já vai estar nos comentários desse vídeo de hoje. Então, para estudos posteriores, vocês podem buscar na bibliografia, nas notas, está tudo aí. Bom, gente boa, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro do Gênesis. Estamos na 15ª lição. Nossa, como rende, né? 15ª lição, livro do Gênesis. Vamos tratar hoje dos patriarcas. Vamos ver os patriarcas em relação com a aliança. Nós vamos começar o nosso estudo dando os nossos primeiros passos dentro desta lógica de estudo, aprofundando o nosso tema. Bom, dentro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que pelos judeus é chamada de Torá, ou muitas vezes a lei, o primeiro testemunho que é encontrado do prefácio está no Eclesiástico, o livro de Siraque, o nome atual de nosso livro, ou seja, nós temos isso também no Novo Testamento, em Mateus 5,17, em Lucas 24,4. A preocupação em ter cópias gerenciáveis desta obra, desse conjunto de estudos, desses 5 rolos, como os judeus chamam, fez com que ele fosse chamado de Pentateucos, ou digamos assim, Biblos, ou seja, eles são os 5 livros da lei. E essa divisão de 5 livros, ela é testada antes de nossa era pela versão grega da Septuaginta. Ou seja, o nome que a igreja colocou, o Pentateuco, vem dos 5 livros, mas o nome que ele já possuía, né, ele é fundamentado em cima desses critérios. Gênesis começa as origens do mundo. Êxodo começa pelo Egito, uma grande caminhada. Levítico, ele contém a lei, né, dos sacerdotes levitas. Números é um documento que faz a enumeração em capítulos, né, da história de Israel. E o Deuteronômio é a cópia, ou seja, a segunda lei. Em hebraico, esses livros eles têm outros nomes. O primeiro, o livro do Gênesis, se chama Bereshit, que é no início. O livro do Êxodo é Shemot, o livro dos nomes. Número se chama Vai Ikra, o chamado. Bad Mibar, no deserto. E Deuteronômio vai se chamar Debarim, as palavras. O livro do Gênesis, então, ele consta de 2 partes, a gente já viu isso, a história primitiva do conto do livro 1 ao livro 11, 12 ao 50, a história dos patriarcas. A história primitiva é como um portal, um pórtico que precede essa nossa história da salvação, né? Ele relaciona a relação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, entre o universo e o homem, ou conta a relação do homem com o pecado original, e a crescente perversidade que é punida com a inundação, o grande dilúvio, né? Começando por Noé, a terra é repovoada, mas as tabelas genealógicas elas vão se estreitando e se concentram numa pessoa, de maneira especial Abrão, que é o pai escolhido do povo. Na história patriarcal, nós temos do capítulo 12 a 50, ele evoca esta figura dos antepassados. Abraão, que é o homem da fé, Isaac, que é uma figura do ponto de vista é uma figura muito pálida, mas que é muito importante para mostrar as relações entre o pai e o filho. Jacó,
é o homem da astúcia, aquele que luta pela bênção, aquele que vai ao encontro daquilo dos valores. E Jacó tem os 12 filhos, e aí são as 12 tribos de Israel. Então também são tipos bíblicos. José é aquele que é o sábio por excelência. Então nós temos aí a apresentação de toda a temática dos patriarcas. Algumas questões introdutórias são muito importantes. Uma pequena afirmação para a gente entender mais profundamente depois. O livro do Gênesis é um relato completo da história dos ancestrais do povo de Israel, mas não é uma coisa tão simples entender como é que ele foi feito. Os três livros formam um bloco, podemos assim, no âmbito da vida de Moisés, são relatadas a formação do povo escolhido, a origem e o direito social e religioso desse povo. Então, a história dos patriarcas, dos primeiros pais. Em hebraico, a gente poderia dizer Abot, a história dos pais. Após o exílio, no século V, somente após o exílio, aparece o título em hebraico Hazé Abot, que indica os patriarcas, os chefes de famílias, os notáveis de cada tribo. No Novo Testamento, o termo grego patriarcas, eles são atribuídos a Abraão, às 12 tribos, como a tribo da bênção, o povo da bênção, e a Davi. Isto é, os pais da igreja continuam fazendo e transmitindo o uso da palavra patriarca para designar os ancestrais de Israel. Na tradição judaica, é preferível falar em 3 pais: Abraão, Isaque e Jacó. E das 4 grandes mães, Sara, Rebeca, Lia e Raquel. A história dos patriarcas é uma história muito familiar. Então é uma história muito catequética. Reúne memórias que foram preservadas pelos antepassados sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó e José. É uma história popular que, como todas as histórias populares, ela é permeada de anedotas pessoais, de algumas histórias pitorescas. É aquela história, quando a família se reúne, começam a surgir histórias que ninguém conhece. Então alguém conta aquela história. Então ela passa a ter um conhecimento e aí ela vai repercutindo na vida do povo. Para o povo de Israel, isso não fugiu. Então, esses traços pitorescos, eles não têm a preocupação de combinar contos com uma história, né? Com uma história real, com uma história geral, porque muitas vezes quando a gente conta a história de alguém, não é de fato para contar a história sobre aquilo, mas o que aconteceu. Ela acaba tendo um cunho moral, um cunho religioso. Eu não digo das histórias que nós contamos tem um cunho religioso, mas elas têm um cunho moral, sim. O que aconteceu quando você fez isso? O que não aconteceu quando se fez isso? E, finalmente, a história religiosa, ela contém todos os pontos de virada que são importantes para o povo de Israel. São os pontos que marcam a história onde Deus intervém na vida deste povo, porque é o povo da bênção, é o povo escolhido. E de maneira providencial, Deus, ele habita no coração do povo através do coração dos seus líderes, dos seus patriarcas. Podemos dizer que isso é uma concepção teológica e que originalmente um ponto de vista específico do povo de Israel. Podemos até dizer que isso é um ponto elevado. E assim, todas as vezes que o povo de Israel negligencia a ação de Deus, acontece alguma coisa de muito terrível. Então, há um Deus que formou um povo. Ele deu um país. Esse Deus é Yahvé. O povo é Israel. E o país é a terra de Canaã, ou a terra santa para eles. Então, essa é a grande lógica que nós encontramos dentro do livro do Gênesis quando nós falamos da história da salvação. A vida dos patriarcas é o núcleo mais antigo da história dos israelitas. É muito mais antigo que o núcleo da criação. É reconhecido como um credo histórico. Nós temos o credo histórico determinado dentro do Deuteronômio 26, 5, 9.
Esse faz parte do rito da Páscoa hebraica, ler esse texto. Dirás então em presença do Senhor teu Deus, meu pai era um arameu errante, prestes a morrer, que desceu do Egito com um punhado de gente para ali viverem como forasteiros. Mas tornaram-se um grande povo, forte e numeroso. Então, o primeiro ponto que nós encontramos é esse. Os egípcios afligiam-nos, oprimiam-nos, impondo-nos uma penosa servidão. Chamados então ao Senhor, Deus de nossos pais, ele nos ouviu. Ouviu o nosso clamor, o clamor de nossa aflição, operando prodígios, portentosos e milagres, conduziu-nos a esta região e deu-nos esta terra, que emana leite e mel. Esse é o ponto de partida, é a memória de que os pais eram nômades e foram tomados por Deus e foram enviados para uma vida nova. Nos relatos de Gênesis, na verdade, os patriarcas são apresentados como pastores, pequenos rebanhos que viviam em torno de poços e frequentemente eles se movem num raio de até 30 km por dia. Ao contrário dos condutores de camelos, né, na história, esses pequenos pastores, eles não vão para os desertos, mas vivem à margem da civilização, à margem das cidades, perto das cidades de Canaã, dos cainitas. Com eles negociam a lã, eles negociam o leite, eles negociam a carne, de certa maneira negociam algum tipo de cereal. Foi só com a agricultura que eles evoluíram do status social que eram nômades para seminômades. E aí iniciou-se o processo de sedentarização deste povo. E aí eles passam a olhar para a terra com outros olhos. A terra se torna fonte de bênção. E continuam a ser pastores, então semeiam campos, sonham com os feixes de trigos, anseiam pelas bênçãos de terras com abundância, com chuva, onde possam ter muitas flores. Essa expressão, de onde emana leite e mel, é onde existe um gado que está se reproduzindo, por isso tem leite, e tem mel. Por quê? Porque o mel representa a fertilidade da terra. Quando os frutos, antes de serem colhidos, eles produzem flores, e essas flores, elas produzem mel. Então, são dados que nós muitas vezes lemos o texto e não percebemos, mas aqui, uma terra onde emana leite e mel. Quando eles falam de uma terra onde emana leite e mel, eles estão passando dos nômades para um seminomadismo, onde eles vão olhar a terra como uma bênção. O ambiente natural desses nômades é o subdeserto, ou seja, uma faixa de estepe, em que as chuvas são abundantes, os pastos são relativamente prósperos, e existem zonas de terra que ligam as cidades. Nós estamos falando da região de Arã, Damasco, Siquém, Betel, Jerusalém, Hebrom, né? Então, a região da Transjordânia. Os costumes sociais, jurídicos, religiosos, eles correspondem à cultura que é afetada ao mesmo tempo pelo deserto, pela dureza do deserto, e pela cidade, onde eles fazem comércio e buscam abundância, e para a qual, de certa maneira, eles acabam se sentindo atraídos. Eles têm, portanto, e aí, a partir disso que eu estou dizendo, vocês vão entender que o próprio texto do livro dos Gênesis, ele contém uma crítica também às cidades. Ele contém uma crítica às cidades, ele contém um crítico à urbanidade. A urbanidade, não no conceito que nós temos, mas o viver em cidades. Eles têm, portanto, uma organização tribal, baseando-se num parentesco, genealogias, que, de certa maneira, elas não são tão reais quanto a gente imagina. Tem alguns traços de ficcionismo nessas genealogias. Em uma das comunidades religiosas, elas são fundamentadas em torno do culto dos pais. Então, esse culto dos pais, ele é herdado dos cainitas. Existe uma organização social que é baseada na família, chamada de Beatab, a casa do pai. Eles não têm um conceito de avô, de tio, de sobrinho, de irmão. Muito raro quando a gente vê sobrinho e tio.
Nós temos uma relação entre Abraão e Lot, né? Embora as palavras que são usadas no texto original não determinam especificamente essa relação, mas alguém que é da mesma família, alguém do mesmo sangue. Por isso, neste conceito, esta genealogia, esta unidade via sangue, ela é muito mais baseada na relação de proximidade. É um conjunto de famílias. Esse conjunto de famílias, eles formam um clã chamado Mishpachá. É um conjunto de clãs se torna e é conhecido como o Shebet. O chefe desse Shebet, o chefe desse grupo é o Ab. Né? Daí vem a palavra Abá, pai. É o pai daquela família. Né? O pai é o mais importante, é o ancião daquela família. E ele é cercado por um conjunto de outros anciãos, que é o Senequim, né? O Sequenim também podemos chamar. Ou seja, os vários chefes das várias famílias, dos vários clãs. Em caso de uma guerra, de uma revolta contra estrangeiros, ele delega esse comando ao Shar. Esse Shar, ele é um líder religioso. Podemos dizer que Josué é um líder religioso. Solidariamente, esse grupo, quando é ofendido, ele tem uma regra da vingança de sangue. Hospitalidade, saque são leis fundamentais, mas nas quais a relação social dentro e fora das tribos se baseia, primeiro, nessa pureza sanguínea. Portanto, os casamentos são endogâmicos, ou seja, dentro do mesmo grupo. São virtudes supremas, ou seja, eles não se misturam com outras culturas. Por quê? Porque eles valorizam a própria cultura. Além desses costumes que são tribais, que foram proferidos oralmente, os grupos patriarcais, eles também aceitaram leis e costumes dos povos sedentários, nos quais eles acabavam tendo que viver sobre as terras. O autor do livro do Gênesis, o narrador do livro do Gênesis, ele entregou fielmente, preservado uma memória desses fragmentos de cultura mais arcaicos. Muitas vezes ele não entende por que se vive aquilo, mas ele mantém o escopo original e relata isso. A religião também ela tem um duplo caráter. Primeiro, o caráter de fundamentador da sociedade, e segundo, um caráter de unicidade. Como tribos seminômades, os patriarcas também seguem uma religião dos deuses pais, qual consideram Abraão como profeta, como príncipe divino e também como um fundador da nação. Também aqui nós podemos entender que eles tendem a sedentarizar-se por causa não somente da terra, não somente dessa nova visão que eles têm da terra, mas por uma outra questão, uma questão religiosa, o culto aos santuários. Eles têm a tendência de encontrar os santuários, identificar-se com uma divindade. E eles muitas vezes se identificam com a divindade dos cananeus, El, O, né? Que traduzindo para a língua deles, tem epitetos divinos: El Roi, Elohim, Elohim, El Berit, El Betel, El Shaddai, Elohim, né? Eles também têm uma tendência de judaizar a adoração dos santuários. Então, eles olham para os santuários, mas não com o olhar dos pagãos, dos povos arameus. Eles olham com outro olhar. É a morada de Deus. Eles adoram também locais, árvores, pedras, poços sagrados e tudo aquilo que mostra a presença de Deus na vida deles. No quadro do livro do Gênesis aparecem, portanto, histórias que dependem de dois períodos sucessivos. A mais antiga é a da religião dos pais, que é próprio do momento seminômade da vida desse povo e caracterizada pelas promessas da semente da terra. O mais recente é aquele que mostra o povo de Israel saindo do seminomadismo, saindo do nomadismo para o mundo agrícola dos cananeus.
ou dos canaanitas, caracterizando-se pela apropriação de santuários pré-israelitas. E aí surge o sincretismo religioso. Esse sincretismo religioso, de certa maneira, é combatido. Assim podemos dizer que a religião dos pais não tem nada a ver com a religião dos mesopotâmios sedentários. Ela nem está em harmonia com este cenário, mas o autor javista diz que ela é própria de um cenário de adoração a Yahvé num período pré-monárquico. O que significam os contos dos patriarcas? Bom, no centro da história da salvação estão relacionadas à relação entre os homens. No âmbito da história de uma família, introduzido os problemas entre irmãos, problemas de relacionamento entre os próprios pais, e podem ser vivenciados aqui de uma maneira mais ampla, né? Nos contos patriarcais, nós testemunhamos dois tipos de desenvolvimento progressivo de relações interpessoais. Pai em relação aos filhos, os irmãos com os outros irmãos e o clã com os outros clãs ou com o aparato do Estado. E isso é a temática que a gente vê. O pai com o filho, por exemplo, é uma temática que nós vemos em Gênesis do capítulo 2 ao capítulo 25. Capítulo 26 ao 36 já vai ser essa relação entre irmãos. Nós vamos ter a história de José. E depois nós temos o clã como aparato de Estado, em Gênesis 37 a 50, e nós temos a história de Moisés. Então, a história fala dessas relações de forma teológica, ou seja, a luz de Deus, mas na verdade ela desempenha um papel de liderança, porque através dessa palavra nós vemos a caminhada de Deus, não na história, mas no coração desses homens que escrevem a história. Então o narrador ele apresenta fatos antigos e faz uma releitura na perspectiva da fé do autor javista, que tem um pensamento maduro, mas que conta na perspectiva dos eventos históricos. Então, como Deus caminha conosco, como Deus... E por que ele faz isso? É uma reconstrução histórica para mostrar as raízes da família. E o que a gente vê por detrás disso aqui? É o momento que Israel está se misturando com outros povos. Então, eles valorizam o quê? As origens, a fonte comum da história. O editor ele organiza essas falas, essas de uma maneira muito harmoniosa. Podemos dizer que ele constrói um verdadeiro mosaico. A memória dos pais foi, ao longo dos séculos, uma oportunidade de buscar e entender não somente a história dos pais, mas a própria identidade de cada israelita. Ou seja, dependendo do ambiente cultural e das situações históricas, Abraão ele é apresentado como um judeu oprimido no Egito, como um profeta que acolhe a palavra de Deus, ou como o exílio quer mostrar como alguém que se levanta contra uma situação. E aí nós vamos a um outro tema, o tema da tradição. Essa tradição, muitos estudiosos eles divergem, mas tem opiniões dentro disso. Posições principais, podemos dizer, são três. Duas são exageradas na direção oposta e uma terceira equilibra as duas maneiras de ver a história. Primeira, toda a composição é um repensar, uma retrojeição teológica criada no período monárquico, ou seja, no período pós-exílico. Então, todo o pensamento que nós temos no livro do Gênesis, ela é uma revisão da história a partir do pós-exílio. O que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado e por que nós acabamos aqui. O segundo ponto é todo o material narrativo pertence a uma tradição mais arcaica, ou seja, eles retomaram os textos arcaicos e releram eles. Aquilo que era transmitido oralmente se tornou de fato dentro dos santuários, dentro dos templos, um texto escrito que passou a fazer parte da liturgia como memória de uma história. E o terceiro ponto é uma composição que articula-se ao longo da história, onde que existe uma técnica narrativa muito bem elaborada que torna harmoniosa a memória, aquilo que já foi vivido, com propostas de inovação. Isso deu certo, isso não deu. Então essas relíquias históricas são antigas e são muito caras ao povo de Israel, mas a memória antiga dos eventos nunca foi transmitida com a fidelidade estática
de alguém que conta uma história. Sempre há um porquê de eu contar uma história dentro do livro do Gênesis. Cada narrativa, ela se adapta, se renova, nunca paga o contexto, com os complementos, os elementos que foram transmitidos pela geração anterior, mas reinterpreta eles. E muitos estudiosos, eles dizem que existem duas sequências dentro do livro do Gênesis que são muito interessantes. Sequências que têm a origem já vista, têm a origem eloísta e sacerdotal. Ou seja, essas três fontes, três tradições, elas tomam os fragmentos, reorganizam eles e vão construindo uma história. A forma de transmissão das histórias individuais, elas se davam nos santuários, nos ciclos de histórias, nos festivais, digamos, na troca de ideias entre os clãs e também nos arquivos que eram feitos. Esse imenso material, ele, com o tempo, foi unificado nos templos, e um sinal desse trabalho pode ser reconhecido onde um único fragmento aparece em tensão com outro texto que diz a mesma coisa. Ou seja, estamos contando a história. Por exemplo, nós temos várias duplicidades dentro do livro de Gênesis. A narração da morte de Jacó, por exemplo, ela acontece duas vezes, várias cenas se repetem. Numa tem um foco, a outra tem outro foco. O gênero literário presente dentro do livro do Gênesis, a gente pode dizer que são os contos dos patriarcas, os contos patriarcais, que tratam do ciclo de Abraão e tem unidades narrativas bem curtinhas. Tem o ciclo de Jacó, que tem arcos históricos um pouco maiores, e o ciclo de José, que o ciclo de José é muito interessante porque ele é quase um único romance. É uma história muito longa que fala de toda a caminhada do povo de Israel. De um período de descrença a um período de crença e a um período de bênção. É necessário lembrar que é principalmente um material narrativo, que não é transmitido como um livro, como um bloco, mas de forma oral. E aí, dentro dessa transmissão, de tempos em tempos, acontece alguns ajustes, né? E que, quando tomados, passam a ser memórias de um grupo, memória de um povo. E esta memória, ela tem contornos muito precisos, são dados, então, pelos autores. A memória do grupo é, portanto, um leito de um rio, com pequenas unidades narrativas, onde se conta uma história que vai instruir as pessoas para a vivência de um costume social, de uma relação com aliança entre clãs e esses laços parentais que são muito importantes para o povo de Israel. Essas pequenas unidades, elas pertencem a diferentes gêneros literários e que acabam sendo usadas de uma maneira compacta, mas do ponto de vista dos contos dos patriarcas, mas que sabemos não são tão homogêneas assim. Qual é o valor documental destes documentos? Bom, é muito complexo pensar no nível literário e de uma avaliação histórica, especialmente porque não temos evidências arqueológicas ou documentos extrabíblicos que possam confirmar a historicidade dos relatos bíblicos sobre os patriarcas. Mas essas histórias são histórias no sentido que narram uma maneira de viver. Elas narram eventos reais. Elas dão uma imagem fiel da origem de uma migração, de uma libertação. Elas falam de antepassados que de fato são reais, porque têm traços geográficos, étnicos e, acima de tudo, um comportamento moral religioso que perdura até os dias de hoje. As suspeitas que cercam esses contos devem ceder a um testemunho muito favorável, dizendo o seguinte: ela é uma história oriental que é contada a partir daquilo que foi vivido e daquilo que foi descoberto sobre a vida. Então ela tem um dado de história e um dado de arqueologia. Os dados arqueológicos, eles dispõem para se tornarem plausíveis eventos dos patriarcas no período chamado a Idade do Bronze,
no Bronze Médio tardio, entre o ano 2200 e o ano 1200 a.C., um período de 1000 anos, podemos assim dizer, que mostram a importância deste povo naquela região. E alguns dados que são relatados dentro dos textos que são comprovados por outras histórias bíblicas. Por exemplo, a migração dos amoritas no século XIX, no século XVIII a.C., o nome dos povos tribais dos grupos, esses toponímios que dão lugares a cidades, a fenomenologia social e o semi-nomadismo dos clãs é próprio de uma época, e a semelhança entre muitas instituições jurídicas. Os nomes dos pais, Isaac é o único que não é atestado. Os outros são nomes comuns, são nomes muito comuns. E um estudo bem cuidadoso de todos esses fatores leva a algumas conclusões muito importantes. O cenário histórico do livro do Gênesis, ele é muito seguro. O dado bíblico, porém, ele não permite reconstruir uma cronologia dos eventos. O conto dos patriarcas, ela pode ser a fusão de muitos séculos de história, de muitas pessoas que se unem numa única pessoa. E são condensados em 3 gerações. 3 gerações condensam isso. A geração de Abraão, de Isaac e de Jacó. Dentro da tradição de Jacó, nós temos as 12 tribos de Israel. Uma estrutura geral, existe uma seção dedicada aos patriarcas e que mostra o itinerário das genealogias. E isso a gente pode dizer com certeza que foi um arranjo da tradição sacerdotal que queria mostrar e delimitar o espaço da bênção. Gênesis 11, 27, a Terac. Nós temos Gênesis 25, Ismael. Gênesis 25, 19, Isaac. Gênesis 36, 1 e 9, Esaú. E Gênesis 37, 2, Jacó. Além disso, é muito importante e é necessário levar em conta os diferentes protagonistas destes eventos no estilo narrativo. Existem o ciclo de Abraão, o ciclo de Jacó e o ciclo de José. E esses ciclos narrativos, eles são muito importantes porque eles vão ser o pano de fundo dessa história. Gênesis 11, 27 a 25, 18, nós temos o ciclo de Abraão. O ciclo de Jacó já está em Gênesis 25 ao Gênesis 37, 1. A história de José é em Gênesis 37 a Gênesis 50, 26. Bom, na próxima aula nós vamos focar o nosso olhar nos contos e na maneira com que eles se estruturam dentro dessa história da salvação. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos a mais uma aula. Muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever no nosso canal e partilhe à vontade. Aos nossos patrocinadores, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.